pessoal, estamos aqui no nosso 7º episódio. Ele com essas duas figuras ilustres aqui. Rafael Amorim, da Comercial 101, e meu amigo Rodrigo Amorim, da Aço 101. E aí, senhores, vocês querem se apresentar aí pra galera? De antemão, eu começar feliz e agradecer o convite aí, de expor um pouquinho da nossa história, um pouquinho do nosso trabalho e tornar público um pouco do que a gente pode dividir e contribuir com a noite de hoje. Hermídias é um grande amigo nosso, a gente se formou junto, né, na universidade. E graças a Deus vamos evoluindo aí com o tempo nossos trabalhos na vida e estamos juntos novamente, né? Na vida e na família, né? Crescendo na família, né? Família, trabalho, tudo junto e misturado, até der força para trabalhar, né? Verdade. E somando o que a Rafa falou agora, é interessante que por a gente se conhecer de longa data, a gente consegue acompanhar o crescimento da onde saíram todos e onde já estão todos. E na questão de trabalho, família, espetaculares. Legal. Diria, né? Gente, na universidade lá, cada um nos carrinhos popular e no sofrimento. Calma. Não conta tudo agora. Vamos pra frente. Sim, eu queria só começar perguntando que a mulher de vocês está tranquila, né? O fato de gravar o podcast aqui, Rapaz, fiquei sabendo que você foi bastante elogiado a sair de casa. Rapaz, muito tranquilo não. Quando eu saí de casa, ela fez: você vai de preto? Ou se eu botar uma basiquinha assim? Não, e pra que isso? Eu disse: minha filha, eu lhe avisei há uma semana atrás. Não, agora, mansa com você tá desse rapaz. Viu? Né? É de Rodrigo. Ela faz assim: já vai no de Hermínias, o podcast e o menino aqui no braço. Aí já respondeu assim. Entendam que estamos naquele momento, papai coruja, mamãe coruja, ela precisa de toda a atenção, a criança também. E toda e qualquer desculpa para sair de casa não é bem uma desculpa, é quase que um pequeno conflito, mas tudo gerenciado, tá tudo resolvido. A gente tá com um bebê pequeno também, né? Tá com um irmãozinho pequenininho, aí dá mais trabalho um pouco. A minha também não fica muito feliz não de estar na terça-feira de noite aqui, mas é pro bem de todos, né? Rapaz, eu queria começar com o Rafael. Rafael, conta aí um pouco pra gente a história de como é que foi o início da 101, depois cresceu pra Comercial 101. Conta um pouco dessa história aí e o que foi que motivou você, de fato, a decidir trabalhar com aço, né? Até porque a família de vocês trabalha com materiais de construção civil em geral, né? Como é que foi aí? Me conta aí. A gente vem de uma família de material de construção. A gente abriu nossa loja em 2005, começamos do zero realmente. Aí... Que é a Redicon, né? A Redicon, hoje em Parnamirim, Goianinha. Eu casei em 2011. Aí quando a gente casou, a gente queria um negócio próprio, né? Trabalhando com nossos pais. E teve a oportunidade de abrir a nossa loja, acho que em 2012. Foi a Aço 101. Uma loja menor, com a ajuda dos nossos pais. Meu pai ajudou com o prédio, meu sogro com os materiais e tudo. Foi a união dos nossos pais para dar certo a gente na vida. Entendi. Então a Aço foi antes, foi depois que vocês casaram que abriu a 101, Isso, né? porque eu trabalhava com meus pais e minha esposa com os pais dela. Quando a gente se casou, aí a gente queria o nosso próprio negócio. Eu já estava formado em engenharia, trabalhava na Comer na época e via que, assim, trabalho de engenharia é bacana. Só que eu estava querendo algo mais para mim e eu tenho um pouco de limitação trabalhar de engenheiro. Aí, rapaz, vamos abrir nosso negócio. Aí tentei juntar a parte da engenharia, que a gente tem a concluído do curso, com a parte comercial. Foi daí que a gente abriu a 101 e um grande diferencial que foi essa ferragem armada sob medida. Porque as pessoas tinham o costume de comprar o vergalhão para montar a ferragem na obra. Isso. E aí eu, como tinha um conhecimento da parte de engenharia, lendo projetos, executando em obras já há um tempo, disse: rapaz, vamos vender esse produto que outros estados já vendem. E daí começamos com a 101, acho que em 2012. Aí quando foi em 2014, mais ou menos, meu sogro tem uma loja maior. Que era Comercial 101. Já era Comercial 101, Comercial 101. Só que ele passou por um episódio da violência da cidade, que acabou que ele ficou estimulado para continuar trabalhando. E fez a proposta da gente se mudar da A101, que era menor, para a Comercial 101, que era, acho que umas 6 vezes maior. E junto a isso, o meu irmão tinha casado. E disse: olha, aí foi o seguinte: Rafael, você vem para minha loja, eu vou sair do negócio. E seu irmão, que acabou de casar, depois de uns 3 anos, né? Vai pra sua. Aí eu tive 24 horas para responder para ele. Não consegui responder na hora, que era um passo muito grande, evolução em tudo, estrutura, tudo. Sim, teu sogro já veio com essa ideia, então. Já com a proposta montada. Já. Ele vem ajuda abaixo da gente. E deu um prazo de 24 horas. Só. Aí, em 24 horas, eu resolvi lá com minha esposa e a gente foi e assumiu a Comercial 101. Eu saí, eu acho que de, 10, 12 funcionários para quase 30 funcionários. Aí, assim, foi daí que a gente começou realmente a estruturar mais a empresa, aumentar o mix e trabalhar com a parte de ferragem sob medida na Comercial 101. E Rodrigo ficou na Aço e iniciou o trabalho também de ferragem sob medida.
E daí, graças a Deus, a gente vê evoluindo e tudo. Demais, velho. E hoje a gente tá construindo um pouquinho maior. São exemplos de inovação. E somando ao que ele colocou aí, seria interessante também expor que as famílias sempre foram de uma cultura empreendedora. Desde sempre tiveram alguma atividade comercial, alguma atividade de empreender. Seu Manuelzinho, que é a figura que ele mencionou agora, ele, mesmo sem muita instrução, sem muito conhecimento, mas ele teve uma habilidade estratégica ali naquela ocasião de provocar um momento em que nos colocou na parede. E vocês querem, de fato, uma oportunidade de mudar de vida, tá aqui. Agora tem que resolver agora. Então, assim, as oportunidades que passam na sua frente, você não pode titubear nem escolher muito, não. Você tem que estar pronto para o que vier. Então, selado só passa uma vez, né? Isso, você tem que estar preparado, bicho. Oportunidade todo mundo tem. Agora tem que saber se a pessoa está preparada para pegar aquela oportunidade. Porque, assim, não é fácil ter uma oportunidade boa e não espera a segunda oportunidade, não. Porque, geralmente, é uma oportunidade na vida ou duas no máximo. De uma mudança dessa, viu? Pra gente que foi criado atrás de um balcão, atrás de empreendendo, trabalhando com os pais, desde dos serviços mais braçais, mais simples. A gente já carregou caixa de piso, a gente já carregou muita coisa. Quando chegou esse momento, a gente... Bom, peraí. Acho que os anos que já temos de negócios da empresa já nos deixam preparados e mais a estrutura acadêmica que a gente passou a ter. Não, agora dá certo. Porque, Rodrigo, tu se formou em sistemas, não foi? Não. Quando você vai se formar? Quando nós íamos para a faculdade juntos, ele ia para civil e ia para computação. Computação sempre foi aquela paixão, aquele moleque, aquele pequeno nerd, em que vamos fazer faculdade, bora. O que é que lhe agrada mais? Não, eu sempre fui criado mexendo em computador, eu vou para engenharia de computação, e assim, já falando na ocasião, foi para engenharia civil. Aí, dado o momento, todo mundo se formou. Aí, no meu caso em específico, toda a minha turma, ou os profissionais que se formaram junto comigo, ganharam o mercado fora RN, fora Rio Grande do Norte, que é uma demanda muito específica, e tecnologia estava se construindo mais fortemente no eixo Rio-São Paulo e assim por diante. Então, peraí, já que temos aqui a estrutura familiar de empresa, eu vou me agarrar na minha outra paixão, que é o comércio que já tínhamos, que é de construção civil. E aí eu fiz toda a academia de construção civil, de engenharia civil, e hoje eu tenho 2 títulos. Tenho engenharia de computação e engenharia civil. Legal. Eu me lembro de você em computação e tal. Mas depois, você formou em que ano em engenharia civil? Aí foi 2010. Quando você assumiu a assistente, já estava formado? Em 2009 fechamos, encerrei computação, em 2012 encerrei em engenharia civil, 2012. A gente formou em 2010, não foi, Rafa? Foi 10 para 11, mais ou menos. Foi. E eu queria deixar uns 4 anos depois. Eu queria deixar destacado que, assim, na época de faculdade, a gente sempre saía sábado, né, Rafa? Eu ia passar, acho que Rafa tava lá trabalhando, né, Rafa? Eu lembro muito o seguinte, que a turma, às vezes eu tava trabalhando de sábado de manhã até meio-dia, dia de domingo. Aí tava lá trabalhando no comércio, né, e tudo, estudava a semana todinha. Aí quando tava trabalhando lá, carregando o carro do cliente lá com cimento, passava os caras. E aí, tô indo pescar. Disse uns filhos da mãe de pescar aqui trabalhando. Mas você merece, pô. Vocês dois merecem o sucesso que vocês têm. Porque, de fato, eu me lembro que na época de faculdade, o trabalho era pesado demais, né, bicho? Era sexta-feira, e bora ali, rapaz, bora ali, eu vou pra casa dormir. Ei, como é que vocês lidam com a concorrência entre vocês? É de boa? Rapaz, é o seguinte, no começo, a gente ficou meio bolado, assim, sabe? Porque não tinha muita maturidade, né? Aí, hoje é o seguinte, a gente trabalha com o mesmo produto, certo? Aí, pra mim, eu faço o seguinte, a única traição do cliente que eu autorizo é que se for do meu irmão. Rapaz, vai comprar faz sob medida, vai ser comigo ou com o Rodrigo? Porque se não for com ele, eu fico chateado. Tem que ser com a gente. Vai, começa com ele, faz aquela resenha tudo. Porque assim, se for de perder a venda, pelo menos pensa pro meu irmão. Pronto, é uma traição autorizada. Tá abençoado da família. Pegando. Não vai pra outro canto, não. A explicação de uma forma um pouquinho mais formal. Primeiro, os 2 modelos de negócios, tá? A Comercial 101, como ele já mencionou, é uma estrutura muito mais ampla e atende a quase toda a cadeia do aço. Hoje ela se divide na parte de serraria industrial e a parte de construção civil, que é a qual aí, quando vai para a serraria industrial, ele atua no mercado
de forma mais ampla, e quando vai para a construção civil é onde a ASSO 101 participa por ser uma casa especializada, a gente acaba, não é dividindo, competindo, e sim, muitas das vezes, somando forças. A gente entende o seguinte, a gente respeita muito um lead do outro, um cliente do outro. Tanto é que a relação de parceria que a gente faz com o cliente, a gente diz, não, então, quem está à sua disposição não é apenas a ASSO 101, a Comercial 101 também está à sua disposição. Se for alguma demanda em que você precisa com maior urgência, com maior celeridade, que uma empresa não consegue atender, a outra está de apoio. Então, a gente encontrou uma forma de participar do mercado, mais uma vez, não se matando e nem dividindo, somando. Somando, importantíssimo isso aí. A gente estava conversando sobre a parte de capacidade de produção de vocês, né? Hoje a 101 produz... Produz não, o termo certo seria... Processa. Ela processa quantas toneladas de aço mês, Rodrigo? Não, massa. Hoje a gente consegue, em um movimento tranquilo e médio, 50 toneladas mês. Então a gente consegue entregar... As 10 casas, mais ou menos. Aproximadamente isso. A gente consegue hoje entregar para o cliente uma solução completa de material cortado, dobrado e armado, tranquilo, sem arrancar cabelo, sem entrar fora, sem fazer hora extra, sem trabalhar final de semana, a média de 50 toneladas. Passamos por momentos do mercado em que a gente conseguiu alcançar números ainda maiores que isso, mas a gente conseguiu dividir as demandas, onde mais uma vez se somou as estruturas, onde ele estava com mais disponibilidade, eu estava com menos e assim por diante. A gente conseguiu atender a todos os clientes e ninguém ficou na mão. A gente conseguiu... E essas 50 toneladas que você está falando aí é por unidade. Nós estamos em 2 unidades. A gente chegou... pandemia, não sabe o que foi uma loucura na economia, um boom violento. Produzir mais de 110 toneladas as 2 unidades em relação a beneficiamento de aço. É muito por aço, mês, né? 100 toneladas. Cara, quando você fala coisa, assim, no universo 100 toneladas é muito aço. de material já processado, que não é apenas o vergalhão, realmente se torna um número muito grande. Mas quem trabalha com o mercado de aço, número de 50 toneladas, não só a commodity, só a matéria-prima não é um número tão expressivo, mas quando você entende que pegou todo aquele material e transformou em elemento estrutural, a gente está falando em algumas milhares de peças, algumas milhares muita coisa. Em produto beneficiado, né? A gente está falando da viga armada, a coluna, a sapata. Hoje comercial, carne, né? E a 101 são outras unidades. A 101 tem na BR, né? Isso, tem unidade de venda que é na rodovia, na BR-101, por isso o aço nome A101, e tem unidade de produção, que fica logo na instalação por trás. E a comercial assim, da mesma forma também. Tem a nossa loja maior lá na frente, eu acho que em torno de quase 2.000 metros quadrados, e também temos a unidade de produção no Cajupiranga, que são mais 800 metros quadrados. Ali Cajupiranga é produção também. Lá é só produção, lá no Cajupiranga. A nossa produção era dentro da loja, só que a gente começou a crescer um pouco mais e não ficou mais comportando. A gente teve que tirar dessa unidade, mudar para outro bairro, num galpão específico para essa função que é o beneficiamento de aço. Hoje a gente atende, estamos presentes em todos os condomínios, né, horizontais aí. Todas as obras da IDEA. IDEA tem que estar presente, né? Então, sem dúvidas. Eu falo, Alphaville, Leblon, Morumbi, Green Clube 1, 2, 3... Todos os condomínios horizontais de médio e alto padrão a gente está presente, graças a Deus. Um ressalvo importante, falando um pouco mais desse mercado, a gente entende o seguinte, voltando um pouquinho da onde saiu o porquê de processar aço, o porquê de beneficiar o material. A construção civil ela está em constante evolução e a gente entendeu que o beneficiamento, ou o termo técnico que o pessoal está usando mais, é a industrialização da construção civil, entregar para o cliente a solução mais próxima do uso dele, que em princípio era só o aço, a matéria-prima, a princípio era um cortado dobrado e se tornou mais interessante, viável e enfim, útil para o cliente entregar a solução pronta. Por quê? Quando ele vai ter a dor de cabeça da mão de obra, gestão de matéria-prima, gestão de produção, naquele canteiro lá, a gente entendeu, o cliente está tendo todo um processo de fabricação que aqui nós temos um controle maior, uma velocidade maior, uma qualidade de execução melhor. Por quê? As nossas equipes, por fazer isso todo dia, o dia todo, são profissionais altamente qualificados de alta performance. E, de um modo geral, o que ele vai fazer lá no canteiro de obra, aquele senhorzinho debaixo da árvore, com aquela ferramental artesanal, que ele vai produzir em uma semana, a gente faz em um dia. Então, os ganhos que a gente entrega para o cliente não é apenas a economia de material, é velocidade de obra, é velocidade de execução, ele recebeu o material pronto. Complementando, né? Você tem uma ferragem novinha ali também, porque às vezes você pega um armador desse, no início da obra ele faz a ferragem todinha, quando você vai executar a ferragem já está lá bem oxidada, que não é a oxidação que prejudica, mas
a gente conseguindo... Esteticamente, só para fins estéticos, mas... Conseguindo dividir a produção, você vai montar sua loja ali com a ferragem recém-armada, né? Novinha, então. Aí um outro ganho também interessante é o que chama de ganho físico-financeiro. É quando o cliente tinha-se muito assim, não, vou chegar no depósito, comprar o aço todinho da minha casa para ganhar o preço e fica com o estoque, aquela cena que você está descrevendo. Exato. E acaba que o cliente, nesse momento, ele se descapitaliza e o fluxo de caixa dele acaba sendo comprometido e algumas coisas que ele aquele dinheiro do tijolo faltou para comprar o ferro. Isso. Então, quando a gente faz a evolução físico-financeira, amigo, qual é a etapa que você vai executar agora? É fundação? Vamos acertar a fundação? Guarda seu capital para as outras demandas? Cara, qual é a próxima etapa? Já chegamos no cintamento da primeira laje? Beleza, vamos só acertar isso aqui. Então, a gente acaba sendo parceiro do cliente que o desembolso dele vai ser igual com a etapa que ele está fazendo. Dessa forma, ele vai ter fluxo de caixa melhor, né? A gestão do fluxo de caixa bem mais tranquilo. Ei, Rafael Rodrigo, quais foram os principais desafios assim, que vocês enfrentaram nesse mercado do processamento do aço? Rapaz, se lembra no início começo aí, é o seguinte, a parte mais trabalhosa da ferragem armada é a produção do estribo, que são 5 volts ali para completar e tudo. E no começo, bem no nascente ainda, a gente não tinha máquina, não tinha ferramenta como a gente tem hoje. E a gente pagava um cara lá, comprava estribo terceirizado tudo. Aí assim, a gente não tinha muita capacidade de produção por falta de maquinário, que era tudo muito artesanal. Aí o grande boom da A101, a evolução que a gente vê marcante mesmo, foi quando a gente comprou a nossa primeira estribadeira, que era uma estribadeira que conseguia produzir, sei lá, 700 estribos por hora. E com isso a gente conseguiu ter 15 armadores e nenhuma pessoa fazendo estribo. Depois a gente começou a inserir máquinas no nosso processo, aí foi que a coisa começou a ficar realmente bacana e que a gente conseguiu ter números expressivos de toneladas de material produzido. Porque antes das máquinas a gente fazia um negócio muito artesanal e muito pequeno. Agora, quando começou a colocar uma estribadeira, uma máquina de corte, uma para dobrar, aí a produção começou realmente a fluir naturalmente. Aí fez muita diferença para a nossa estrutura industrial. Nesse momento aí, foi a hora que a gente passou a ter a consciência de, olha, a gente não somos apenas um prestador de serviço que vai executar uma ferragem. Somos uma indústria. Então, vem aquela consciência de industrialização, de processo, máquina e pessoa. Então, quando a gente passou a tratar a empresa como fábrica, como indústria, e foi trazendo os princípios industriais para o nosso processo, acabou alcançando números de produtividade, uma celeridade, uma qualidade de serviço muito melhor. Onde, de fato, foi a virada de chave. Eu não sou um armador, eu sou uma indústria de beneficiamento de aço. Então, tratando assim como tal, realmente passou a alcançar resultados para tal. Eu lembro muito bem quando a gente comprou essa máquina. Aqui em Natal só tinha um cara, eu não sei o nome da loja dele, ainda existe ali no Bernardo Vieira, que tem uma máquina estribadeira dessa. E essa máquina era escondida, era dentro de uma sala lá que ele botava para ninguém ver, porque era novidade, ninguém sabia o segredo do cara. Aí quando eu comprei a minha, eu sou meio escolhambado, eu botei a bicha na frente da loja assim, com as portas abertas, todo mundo passava, o povo parava para ver a máquina produzindo lá, cuspindo estribo direto, assim, produzindo. Aí começou a desmistificar, tipo assim, mas o fulano de tal tem a máquina, ninguém vê. Não, pode olhar e pode fazer vídeo, o pessoal vai lá, filmar, porque era um negócio fantástico. O negócio que o cara fazia manual, dobrando o strip, a máquina cuspindo 100, 200 por minuto, assim. Meu amigo, foi um negócio brincadeira, viu? Chamou a atenção do pessoal mesmo, viu? Eu vejo por que escondeu uma máquina tem dessa, gente né? que tem um negócio. E assim, por que a gente comprou essa máquina? Porque um parente meu comprou do interior. Eu disse, caramba, o parente meu do interior comprou, eu aqui, Parnamirim, quase na cidade. Se ele comprou, eu posso comprar também. Aí o cara que comprou no interior me deu o estalo, rapaz, eu vou comprar. Aí quando eu comprei essa máquina, bicho, graças a Deus foi a virada de chave. É interessante também a comparação do que você tinha de patrimônio em relação à aquisição da máquina. O Celta aí. Sim. Por quê? Na época eu andava no Celta, né? Que foi todo doado. O patrimônio dele todo patrimônio era no Celta. Tinha os produtos da loja, né? E tinha um Celta que foi dado pelo meu sogro. Eu tinha um carro antes de casar. Quando eu casei, troquei num caminhão. Certo? Aí tem um caminhão, pô. Fiquei uns 3, 6 meses fazendo feira de caminhãozinho, aquele agarre miudinho, né? Era. Aí meu sogro tava com pena da gente assim, rapaz, acaba aí. Aí foi me deu um Celta. Aí o Celta valia, sei lá, 20 mil reais na época. Aí comecei a fazer entrega, tinha um caminhão e botava um reboque para entrega no Celta. Aí de estrutura tinha o Celta, o reboque e um caminhão. Que somando dava 60, 70 mil reais.
A máquina foi 100 e pouco. Eu disse, vou fazer esse negócio. Aí eu fiz um plano lá, minha máquina, minha vida. Aos 5 anos, amigo. Aí deu certo demais. Tá doido. Se eu soubesse, tinha feito antes. Aí trazendo um pouco pro empreendedorismo, é aquele negócio. Ele é muito comum as pessoas pegarem os seus primeiros grandes recursos, os primeiros grandes acesso a capital. Vou comprar a minha Hilux, vou comprar a minha caminhonete, vou comprar... Peraí. A gente, desde sempre, criado atrás de balcão, entendeu que o que vai nos gerar resultado não é o patrimônio pessoal, e sim o patrimônio empresa, investindo no negócio. Então, a gente, com essa consciência, pegou o recurso que tinha disponível, e a gente, no episódio do Rafael, a gente comprar algo melhor para mim, então sair de Celta para um carro com ar-condicionado, vou comprar algo para minha empresa. A visão é essa, tá certíssimo. Amigo. Mas assim, depois que a gente faz assim, um passo assim, porque no momento é uma loucura, né? O cara, rapaz, tu vai comprar assim, poxa, tá, a parcela cabe no meu bolso aqui, estamos 60 meses para frente aí, mas a gente vê o quanto mudou a vida da gente, a coragem de empreender e de assumir um compromisso, bicho. Olha, esse cara que quiser empreender hoje e não tiver coragem de assumir um compromisso, se abraçar com a dívida, claro, calculando o risco. Né? Calculando o risco. Calculando o risco, com risco calculado. É difícil crescer sem coragem, bicho. Tem que meter as caras mesmo nesse mundão e arrochar nó, bicho. Não tem bom correr, não. É verdade, amigo, você tá certíssimo. É bonito escutar essas histórias. Eu não sabia dessa do Celta, não. Moído, viu? É porque acho que na época da faculdade, eu não quero colocar. Eu tenho até uma foto aí, depois se puder editar, tem uma foto do Celta puxando um reboque com os ferros passando por cima, assim. E o bom não era nada, que o Celta que eu ia trabalhar era o Celta do meu carro de trabalhar, de passar o final de semana tudo. Aí tinha hora que tinha só um caminhãozinho, um Celta e o reboque. Aí eu botava um cara pra dirigir o caminhão e o outro cara dirigiu o Celta pra fazer entrega. E os caras foram entregar em obra de meio-dia, tudo suado. Meu amigo, quando eu pegava o carro de noite, assim, era uma catinha do carro impregnado. E passei a lavar o carro no domingo. Na segunda-feira eu entrega em Pipa, eu entrega não sei aonde. 2 caras, quando o cara voltava suado, aí tudo bem. De ferro. Não, aí tudo bem. Quando eu ia pegar o carro de 5 horas pra sair pra casa, quando eu baixava os vídeos assim, puta merda. E não podia fazer nada, pô, o carro que eu tinha. Tá certo. Era o meu de... Aí lavava de novo, amenizava o odor um pouquinho e... Outra entrega, bota de novo, fazer o quê? É melhor no céu que nas minhas costas, né? É legal, né? Porque às vezes o cara fica só vendo hoje o resultado de vocês, mas não sabe o que vocês passaram pra trás, né? Porque ninguém vê o processo, pô. O processo é o mais importante. As pessoas veem, pô, Rafael hoje tá aí, tá no carrinho bacana e tal, mas são poucos os amigos que conhecem a gente de tempo, de longa data, pô. Legal. Tipo assim, tem um cara que me vendeu um engate, que é o Infonaldo, colega meu, trazendo um parceiro meu. Aí teve um cara que eu fui lá, ele adaptou o reboque, que era o reboque que eu tenho pra transportar um 4 ele botou pra transportar ferro, botar carro de mão. Mas ninguém vê isso não, pô. O cara vê o que você postou ontem, rapaz, o cara aí, ó. Esse bicho... a luta toda assim, passou, né, o processo. Rapaz, esse cara tá roubando. Não tem condição não. Mas ninguém sabe... achar que você tá roubando. Ninguém sabe que o cara já tá, pô. Ninguém sabe que o cara tá 10 anos com ferro, pô, nas costas direto, pô. Trabalhando, puxando assim pra baixo, pô. Ninguém sabe quantos anos o cara ficou no Celtazinho fedorento, né? Rapaz, ninguém quis andar num Celta fedido. Nada contra os operários. A gente agradece muito, tem muitos colaboradores hoje. Não, era a ferramenta que eu tinha. Mas, meu amigo, o carro tava cheiroso, voltava daquele jeito, né, mano? Que massa, bicho. Rapaz, esse podcast, diferente dos outros, eu fiz perguntas ao chat GPT, né? E o chat GPT veio com várias perguntas ótimas aqui. Rapaz, sim, eu queria saber um ganchinho. Como é que vocês veem a questão do pontear o ferro com arame? Vocês ainda veem que é a melhor solução? Na realidade, há mais de 5 ou 10 anos a gente procura soluções de ponteamento, que é o fato de passar o arame lá e amarrar com o estribo unir, em alguma máquina. Eu já comprei aquelas pistolinhas da China, já compramos umas ferramentas, um alicate que dobra, mas a gente conseguiu hoje industrializar todos os passos, a parte de cortar o vergalhão, de dobrar o vergalhão, de produzir o estribo automaticamente nas máquinas com, eu acho que CLP, que é tudo programado, quantidade, tamanho, dimensão dele. Agora, o fato de pontear mesmo, pronto, é a nossa maior custo da peça, é isso, porque ainda é manual. É o mais manufaturado, né? Assim, é o mais manual. Isso, a gente não conseguiu ainda ferramentas com motor, com alguma coisa que consiga dar o ponto igual o homem. A gente não consegue. A gente até comprou essas maquinazinhas, só que ela não aguenta, porque a gente tem que produzir a peça, colocar no chão, colocar no caminhão, colocar no chão, colocar na obra do cliente. É muita movimentação. Ou seja, o único processo, a mais de 10 anos que a gente tenta desenvolver e não conseguiu ainda,
é o fato de pontear a ferragem armada. Não existe nenhum estribo com encaixe macho-fêmea assim, não? Que ele entra por pressão, Cara, não funciona. Existe algumas técnicas. Eu vou citar um nome antigo, que é uma técnica Fumia. Não sei se ainda tem no mercado. A nossa região não atua. Só para citar como exemplo. De fato, a gente pesquisou e viu que, primeiro, no mundo, tá? O arame recusita, é um elemento de união de seção de barras o mais utilizado no mundo todo. Realmente, quando você vai na China, você vai na Europa, você vai em qualquer canto do mundo, a técnica muda, acaba sendo o mesmo. O que vai mudar é a técnica de laçamento, que daí tem a particularidade de cada região. Uns países usam torquês, usam gancho e assim por diante. Não me alongando muito e trazendo uma pequena polêmica, existe alguns entendimentos que o arame é um elemento que, por ser tão simples, ele não precisa ser algo melhor do que aquilo, porque a função dele é só para garantir a posição longitudinal e transversal das barras e estribos para o momento da concretagem. Depois que aquele elemento usar uma palavra chuva, vira pedra, se tivesse alguma forma de a gente tirar aquele ponto, já não era mais necessário. Então, já que o uso mecânico dele é só para garantir a posição dele para aquele momento da concretagem, o arame é mais que suficiente. É um das justificativas, até porque não se desenvolveu e não foi muito a fundo em outras utilidades. Existe também a técnica de solda. Hoje, as siderúrgicas elas trabalham com a classificação do aço próprio para ser soldado, que é o aço CA50, CA60 soldável. Mas ele é pouco utilizado nas nossas operações, até mesmo com prática de construção civil, porque ele impede aqueles ajustes no canteiro de obra, um encontro de pilar e viga, tem que afastar os legal. coisas Interessante. Se fosse utilizado a solda, ficava mais difícil de ajustar. Exato. Legal. Sabia disso, então esse é um dos motivos da gente não ter ainda fugido do velho arame. Primeiro, acaba sendo a matéria-prima não é tão cara e é muito versátil. Você acaba fazendo, independente qual seja a barra, independente qual seja a bitola, independente qual seja o encontro, o arame vai ser uma solução bastante eficaz. Bom saber disso. E também, assim, as pessoas não imaginam, mas, por exemplo, a gente já atendeu mais de 1.000 obras em condomínio. Cada obra vai 300, 500 peças e elementos, né? E nenhuma dessas peças é uma igual à outra. Todas são peças específicas feitas sob medida para aquela casa, porque tem aquela carga, tem aquele detalhe arquitetônico. Não tem... A gente já tentou, de várias formas, tentar padronizar o processo, industrializar para comprar máquinas que façam em grande produção, mas não tem como a gente fazer muita padronização porque os projetos são todos específicos. Não tem... Nenhum projeto vai pegar uma peça igual a outra. Hoje a gente produz, tirando um dia de operação normal, aproximadamente 500 peças, são 500 peças diferentes. Não, é muito difícil uma repetição. Quando tem uma repetição é no máximo de 10 a 20% da produção. As outras 70% da produção, as outras 80% da produção são peças diferentes. A gente até já visitou outras indústrias de outros ramos que fazem produção, que têm linha de produção, mas nenhuma casa com a nossa, porque nós são todos produtos diferentes. Aí é um pouco mais delicado para a gente tentar aumentar nossa produção devido a isso. Eu ia perguntar até, Rodrigo, a gente já teve essa conversa, se a equipe de engenharia, a engenharia no Rio Grande do Norte, conseguiria padronizar os projetos, que a gente conseguiria ter uma escalabilidade melhor, né, na produção. Rapaz, mas é muito complicado. Eu acho que não, porque assim, primeiro, o cara que está fazendo uma casa num condomínio, por exemplo, ele quer exclusividade. Ele não quer uma casa igual a outra. Tipo assim, olha, eu fiz uma casa aqui bacana, essa casa linda aqui, essa casa aqui, vai do condomínio. Aí fazer a sua casa, você acaba, eu quero mais esse condomínio, pensa esse cara aqui. Vamos fazer uma casa igual a do cara? Eu disse, não, pô, eu quero uma casa com uma fachada diferente. Pronto, aí já vai uma estrutura, um elemento diferente, outro esforço, outra carga e outra ferragem. Mas dando uma resposta a isso aí também, mesmo com todas as peculiaridades e particularidades, as siderúrgicas, em especial, vou citar o nome da ArcelorMittal, existe projeto de estudo em cima disso. Principalmente depois do advento do uso da técnica do BIM, existem vertentes de pesquisa nesse sentido. Não sei a que pé estão, mas eu tenho ciência que é uma dor, que eles estão querendo. Estou citando a Arcelor, mas porque não tenho conhecimento das outras. Mas é uma demanda que o mercado já observou, os grandes players já perceberam que eles querem participar, que é o tipo de mercado que a gente atua hoje, que os grandes players não fazem parte. Até o processamento, o fornecimento da barra e o corte de dobra, todas as siderúrgicas têm unidades de processamento disso. Que chega mais da próxima etapa, que é armar, aí
Ou eles, acho que a Gerdau não, a Celol deve ter alguma coisa nesse sentido, mas enfim, eles não participam, mas eles estão sedentes ou com sede de participar. E eles vão participar quando isso for, esse entendimento de pré-modelado, pré-projetado, que tem a versatilidade, vai ser a hora que eles vão entrar. Hoje a gente vê que a tendência futura são arquiteturas modulares, né? Então, a ideia é você ter módulos das edificações e acho que a ideia é justamente a gente conseguir industrializar mais ainda o processo da construção civil. Legal. Ei, me conta aí alguma história interessante ou engraçada na área de vocês aí. Já rolou alguma coisa assim bem atípica? Poderia ter um exemplo bacana aí, né? Eu vou lembrar de um exemplo típico de obra. Quando está se construindo uma casa, está construindo um sonho de uma família. Parte dessa família, o marido e a esposa. Então, já teve situações de um projeto aprovado, projeto executado, armado, pelo menos uma boa parte dele. A dona proprietária também do imóvel chegou e pediu as intervenções lá no imóvel ao ponto de todo o elemento estrutural que já estava pronto, já quase praticamente em cima do caminhão, de ir para a obra, não ser aproveitado mais nada. Foi mesmo. Aí entramos num acordo lá e acabou que teve que ser tudo reprocessar, ser refeito, obviamente não foi utilizado as mesmas peças, para se reconstruir. Mas foi o episódio mais doloroso, mais assim... de manchar tudo tá feito. Cara, projeto de escavação feio, exercitando canteiro de obra, gabarito feito, escavação feita, elemento estrutural contratado, executado, já pronto para ir para a obra. Aí, o que nos chamou a atenção na ocasião foi: ei, está autorizada a entrega? Não, segura um pouquinho. Passou-se uma semana. Está autorizada a entrega? Não, segura mais um pouquinho. Aí, quando finalmente chegou para conversar e contou o seu episódio, e foi resolvido. O importante é que, no final das contas, o casal, a família, teve seu sonho realizado, teve a casa construída, mas teve esse ônus de reprocessar o material. Eu tô tendo esse problema recente, bicho. Tô tendo um problema que o marido quer uma coisa e a mulher quer outra e não chega no consenso do projeto. Aí, já passei por isso também. E tu, Rafa? Rapaz, a situação engraçada que a gente passou uma vez foi o seguinte: a gente começou a armar e pegar uns projetos. A gente pega muito projeto de casa, né? Casa é assim... Casa duplex, a gente tem mais ou menos noção de como é que funciona. Só que daí a gente começou a pegar umas obras de prefeitura, uns ginásios, umas obras diferentes. Daí a gente executou a gente pegou uma sala de prefeitura, os empreiteiros contratavam a gente porque ganhava licitação, e daí ele encomendou uma peça pra gente um pouco assim grande, né? Bem pesado tudo. A gente ia fazer, nunca tinha feito, né? Daí a gente começou a armar a peça, armar. Quando me espera, a peça tinha uma dimensão grande. E quando foi na hora de carregar o carro, a gente tá lá com uns 10 homens, tudo armando ela direitinho. Cadê os homens que conseguiram colocar em cima do caminhão essa peça? A gente não tinha noção de tanto peso que os 10 homens não conseguiam. A gente se viu lá num sufoco nada, que a solução foi chamar o muque para poder içar a peça do chão até o caminhão. E assim, hoje pra gente é normal. Só que na primeira peça que a gente precisou usar o muque, pra gente foi assim, um negócio, caramba, a gente nem tem noção de conseguir fazer uma peça dessa. E assim, naturalmente as coisas foram acontecendo. Hoje já tem muque, já tem transporte com caminhões maiores e tudo. Mas a primeira vez que a gente produziu uma peça, que a gente viu que não tinha condição de pegar manualmente, disse, caramba, a gente ia passar um sufoco agora, viu? A gente muito ingênuo no começo, né? Mas aí naturalmente vai vindo pedidos e problemas e soluções que dia a dia vai acontecendo. Eu já participei de uma obra que tinha uma viga que teve que chamar o muque para botar em cima da forma para poder ser concretado. Não, e tem uma história engraçada. Eu mandei uma viga dessa ao cliente, olha, essa viga é grande e tal, que a viga tinha tipo uns 12 metros, era bem compridona na viga, sabe? Aí eu precisava de um muque, beleza. Até aí tudo bem. Aí fizemos a viga, contratamos o muque botou em cima do carro, foi lá para a obra do cliente. Acho que foi nessa Alphaville aqui mesmo. Aí quando botou no lugar lá, o mestre faz, essa peça aqui tá errada. Ele disse, o que foi? Houve uma divergência entre a pessoa que pediu e o engenheiro que solicitou. A gente executou segundo o pedido realizado, só que quando chegou na obra, o mestre identificou que não era daquele jeito a peça. Tinha havido uma modificação e não foi passado para a gente. Ele trabalhou aí, a versão anterior do projeto. Aí vamos remover a viga com o muque lá de cima, que era um pé direito tubo gigantesco. Aí botou pro chão, teve que refazer a peça e montar de novo, aí foi moído, viu? Aí vocês já pegaram o projeto assim, que você olha assim no projeto e diz, rapaz, isso não existe não. Já pegaram alguma coisa nessa pegada? Rapaz, assim? tem muita coisa assim que a gente vê. Cara, não fez isso não, pô. Não é novidade, a gente vê muitos
alguma coisa com coeficiente de segurança muito alto, que joga uma demanda de aço muito pesada para determinada peça. A gente vê assim, quem te vê, faz vigas para vão de 4, 5, 6 metros e chegou umas vigas com vão menor, com a taxa de aço enorme, pô. A gente, caramba, só que a gente não tá ali pra julgar, pô. A gente tá ali pra executar. Alguns clientes você fala, Rafael, pô, tu é engenheiro, tá fazendo isso aí, pô. Me ajuda aí, faz uma orientação, pô. Diminui essa ferragem. Pô, não posso fazer, pô. Eu tenho que seguir no projeto, porque você pagou um cara. O cara executou pra você, fez o projeto direitinho, mandou pra gente, tem que executar. Aí tem cliente que se estressa com a gente porque a gente não reduziu a ferragem que o engenheiro dele calculou, pô. Não é eu digo, fala com o seu engenheiro, eu vou falar com aquele fera da mãe, não sei o que, aquele cara tá gastando dinheiro do governo, só pode, pô. A gente, rapaz, não pode mexer não, pô. Reduz aí, não posso reduzir não, pô. Quem cliente fica estressado, mas a gente não pode alterar o projeto, tem que seguir o solicitado, pô. Eu já recebi projetos que, assim, existem softwares craqueados, que esses softwares, logicamente, no dimensionamento, meu amigo, rapaz, dá uma taxa de armadura surreal. Não sei nem como é que ele dá a assertividade do peso do aço ali daquele projeto. Mas, por exemplo, fica estriba a cada 2 centímetros, né? Aquela malha de estribo bem coladinha. A gente já pegou situação delicada, com muitos estribos, costela, com tudo. Rapaz, a gente vê o seguinte, que nem a brita vai passar, pô. Tem um estribo e outro, pô. E tá de acordo com o projeto, pô. E o que a gente vê muito é o seguinte, a gente orienta nossos vendedores, consultores técnicos da parte de sob medida, em caso de dúvida, consulte o engenheiro. Quando vai consultar um engenheiro, pô, o engenheiro que projetou a ferragem, o cara tá revisando naquela hora o que ele entregou pro cliente. Pô, ele faz os projetos, faz a impressão, cospe lá, entrega pro cliente, nem ele sabe o que ele mandou pro cliente, pô. É muito comum. No momento que a gente solicita uma revisão, rapaz, isso aqui, aí que o cara vai abrir o projeto para rever, realmente aí dá para mudar. É muito comum o nosso consultor, nosso analista de projeto, ele ter tanta propriedade sobre as pranchas, sobre o que está sendo executado, ao ponto dele fazer indagações. Amigo, isso aqui está correto, não sei o quê. Espera aí que eu não lembro não. Espera aí que eu nem sabia disso. Espera aí que o projeto, por sua vez. Mas também, por outro lado, também tem que entender que o cara que atendeu o telefone naquele momento está na rua resolvendo 200 BO, não vai lembrar nunca que a viga é 231, ferro N5, está lá com uma posição inadequada. Mas o que a gente acaba passando para o cliente ou passando para quem vai receber o material é que, no final das contas, nós temos muita segurança do que a gente está fazendo. A gente tem muita propriedade do que está fazendo, porque a gente tem domínio sobre o projeto e domínio sobre o beneficiamento do material. Vocês dois são engenheiros civis, né? Então vocês entendem aquilo ali na prática. Sim. E mais uma vez, fazer isso todo dia, o dia todo, nos dá know-how para participar desse tipo de julgamento. E o bacana é que só citando aqui um exemplo que você mencionou agora, é muito comum o cliente, por sua vez, vinha tirar uma dúvida com o nosso consultor. Rapaz, essa viga aqui, não sei o que, tá na posição correta, e o nosso consultor, porque eu perguntei ao meu projetista e ele não lembrava dessa peça. Aí o nosso consultor pega a prancha de formas, aí orienta enfim. A gente acaba passando um pouco mais da segurança e credibilidade para o nosso cliente. Legal. Ei, como é que vocês lidam com essa demanda flutuante do preço do aço? Como é que vocês conseguem trazer essa estabilidade para o cliente de vocês? Rapaz, é uma situação delicada. O aço hoje é uma commodity, certo? E a gente não consegue muito prever o de amanhã do aço, se vai estar mais caro ou mais barato. A gente geralmente trabalha com o preço do aço do dia. Não tem como ainda. Rapaz, se o cara chegar lá na nossa loja, rapaz, eu quero comprar o material, pagar você hoje, pra você me entregar com 30 dias, não faz, mano. Porque daqui a 30 dias o preço pode estar maior e a empresa toma um prejuízo, ou o preço pode estar menor e o cliente toma um prejuízo. É uma situação muito delicada, assim, esse aço, porque vai dólar, vai minério de aço, como é que tá? São variáveis muitas variáveis. Muito longe do nosso controle e do nosso perfil, que a gente acaba fazendo com o Rafael, desde o primeiro dia que a gente entrou na loja de aço é o preço do dia. E a gente faz com o cliente uma parceria do seguinte: nesse momento, agora em 2023, maio, o mercado está mais estável do que já estava. Ele citou o exemplo, daqui a 30 dias eu não sei qual é o preço do aço, mas ele está se comportando, dando um view agora de mercado. Olha aí uma dica aí. De uma forma mais linear do que em momentos da pandemia. Durante a pandemia era comum, no mesmo mês, no período de 15 dias, aumentar 5% 2 vezes.
A gente acabou de ver um cenário do começo do ano para cá de declínio de tabela. O preço do material no balcão e até o processado recuou bastante. E nesse momento ele está meio que andando de lado. As siderúrgicas estão apontando, sinalizando que vai ter correções para mais, mas isso não se confirmou ainda. Mas fato é, mesmo diante da máxima que aço é o preço do dia, esse é um momento que ele está andando de lado, tem uma certa estabilidade. Coisa boa, né, bicho? Importante. Agora sim, é muito relativo com a economia, porque significa o seguinte, que não está tendo consumo para a demanda das indústrias. Porque quando o aço não aumenta ou diminui o preço, quer dizer que o consumo está pequeno e tem muito material nas indústrias não sendo consumido. Aí no momento em que o cenário se inverte, que a demanda aumenta, aí falta produto, o preço aumenta. Na pandemia foi uma loucura, bicho. Na pandemia dobrou o preço do aço. Pô. Eu lembro, na pandemia foi louco mesmo. Na pandemia, sei lá, a carga que... Aí... Eu nem lembro quanto é que era uma carga. Era 50 mil reais uma carga de vergalhão, passou para 90, 100 mil reais. Eu lembro, mesma carga de vergalhão, mesma quantidade, pô. Não, eu lembro que o Rodrigo falava assim pra mim, Hermidas, ó, eu só vou lhe garantir entregar isso aqui daqui a um mês, né, Rodrigo? Eu lembro que faltava muito aço também. Aí você tava fazendo um agendamento dos clientes, né? Era agendado realmente. Além da dificuldade de preço, era dificuldade de disponibilidade de matéria-prima. Faltou pão na padaria, faltou aço. A gente, por exemplo, o nosso padrão de entrega 2, 3 dias com a D, a gente tá começando a entregar com uma semana, com 10 dias, 12 dias, 15 dias, pô. E o pior, todo mundo tava aceitando, porque não tinha outra opção, pô. Ou a gente entregava com 15 dias o pedido, ou então a gente não conseguia captar ele não ia acabar fechando, porque ele fosse em outro lugar do mesmo jeito, pô. A demanda tá muito alta. Foi uma loucura a pandemia, pô. De fato, foi um episódio à parte. A gente trata os números daquele momento como trazendo o termo técnico um hiato. Foi uma coisa à parte. A gente faz medição de faturamento, projeção de estoque. A gente considera até 19, meados de 20, tira da planilha 21, 22 e volta a calcular a partir de 23. Porque se a gente for considerar que aquela curva de faturamento do período da pandemia vai se repetir agora em médio ou até um prazo um pouco mais longo, é pouco provável. O mercado hoje está bem retraído, está em outra fase, outro momento totalmente diferente do que foi aquele. Legal. Ei, outra coisa que eu acho massa da empresa de vocês é assim, o tempo do orçamento é muito rápido, né? O orçamento de vocês. Às vezes vocês pegam um orçamento de uma casa e entregam no mesmo dia, né, Rodrigo? É porque isso é o mercado que demanda. Se a gente demorar a entregar o orçamento, um concorrente entrega mais rápido, o cliente não tem tanta paciência de aguardar e acaba fechando, mesmo sem receber todos os orçamentos que ele solicitou. Hoje, o mercado é muito ágil. A gente tem um programa lá que o mesmo telefone é respondido por 8 ou 10 pessoas, pô. Porque são as demandas que vão chegando e tem 10 vendedores lá só para responder aquelas demandas. Se não responder rápido, o outro cara já respondeu outra empresa e o cara fechou porque não teve nem o preço do concorrente. Rapaz, o mercado hoje piscou, rápido, né? Já foi. O mercado está muito, entre outras coisas, ele sabe com quem está orçando, sabe com quem está pedindo, no caso, como são nossas empresas, tá para, em alguns momentos, ter que comprar de quem responder primeiro. É desse jeito. Comprar, e também é mérito da nossa equipe de consultores a prática que eles têm no domínio da leitura do projeto, de lançar. Como foi citado agora há pouco, a gente está falando muito do nosso trabalho, da nossa empresa, mas a gente tem que também lembrar da equipe que nos dá suporte, atende o cliente, a equipe de atendimento, a equipe de logística, a equipe de produção, realmente a gente tenta prezar por eles e tenta ficar com os melhores do mercado. Aí hoje, assim, fechando um orçamento, em 3, 4 dias já entrega, Rafa, acontece mais ou menos. A gente começa a entregar as etapas, né? Eu sei, fundações, isso, média 4 dias, 3, 4, 5 dias, a gente tá conseguindo entregar já. Muito rápido. O processo mais delicado que tem é o fechamento, né? Que é a concretização da compra mesmo. Depois que concretizou, o processo já está definido lá na empresa, já tem todas as etapas, tudo bem definido. Aí é só jogar no circuito e acontecer. Às vezes o processo de negociação demora mais do que o processo de execução. Fica um mês e meio com o orçamento na mão lá. Cara, vem fechar, bora. Peraí, primeiro vamos ver qual é a situação do mercado de hoje. E para quando você quer? Não, é para ontem.
é engraçado que demora para fechar, tipo assim, tô esperando aprovação, vou passar pro diretor, ou então tô esperando o financiamento da Caixa quando sai o dinheiro na minha conta, vai ter medição, aí passa uma semana e meia, ei, saiu, deu certo, bora fechar, bora. Agora eu queria para depois da manhã, você não tem condições, pô. Tu passou 15 dias fechar e quer material em 2 dias, aí vai explicar que o material tem que ser confeccionado, são peças específicas e tal, tem uma fila, lá onde tá, assim, tá tudo parado esperando sua demanda, tem todo um circuito, tem a fila de espera e tudo, mas naturalmente os clientes é bom, após a primeira compra, a primeira etapa, aí já entende que pediu uma semana antes, entende o fluxo, entende a mecânica, entende, aí fica um relacionamento de troca muito sadia, porque de fato a parte mais difícil do atendimento ou da obra acaba sendo aquela primeira entrega, que sempre está para ontem. Mas depois que a obra do cliente também começa a entrar no fluxo de produção, de execução, casado com o nosso fluxo de produção de armação, então acaba que as datas se encontram. No que ele finaliza, a fundação já está muito próximo do que a gente já levou de prazo para executar o próximo nível, chegou no vigamento, chegou no próximo nível e aí a obra fica espetacular. Não, cara, sendo bem sincero assim, eu tenho o quê? Tem 2014, eu tô com 9 anos de ideia. Acho que foi 9 anos que eu compro pra vocês. Nunca tive dor de cabeça. Nunca. Amém. Sou muito feliz com vocês, meus garotos. A gente pode dizer assim que nada é perfeito, né? Problemas sempre acontecem, né? Agora, o grande diferencial da gente é a solução rápida. Porque assim, são muitas peças, muitas confecções, trabalhando com muitas pessoas. Lá na nossa unidade são quase 60 colaboradores. A gente tem outra pancada, uns 30, 40 colaboradores. São mais de 100 pessoas envolvidas nesse beneficimento de aço. Aí assim, tudo é 100%? Não existe nada, nenhuma empresa 100%, não existe nada 100%. Mas a gente procura sempre aperfeiçoar cada vez mais. Deu um probleminha, alguma coisa assim, resolve rápido. O negócio não é o problema, é a solução. Pô. Às vezes você leva armador na obra lá, corrige na obra mesmo, né? Resolve tudo. É porque são muitas peças, muitos detalhes. Pô. É muita. A nossa equipe tem por filosofia, a gente tenta ensinar eles o seguinte, pessoal, o que é que nós vendemos? Vou perguntar, Hermes, o que é que a gente vende? Responda. Entrevistando agora, o que é que a Aço 101 vende? O que é que a Aço Comercial representa na sua obra? Não, antes disso. Você vende praticidade, você vende solução, você vende redução de custos. Você vende isso, né? Perfeito. Você é um cara experiente, um cara estudado quando o matuto, um cara que teve estudo. Mas no final das contas, o que é mais comum é o cara dizer, rapaz, você vende ferro, vende aço. Não. A gente vende solução. Nosso papel é ser para o cliente solução, porque o cliente, por sua vez, vamos imaginar o civil, certo? O cidadão que está lá é um bancário, é um médico, não é do segmento de construção civil. Ele contratou um Hermílias, contratou um profissional de engenharia, contratou uma equipe. No final das contas, o que ele quer é a casa pronta, o que ele quer é a solução. Exato. Não adianta eu me reportar a ele de um problema que eu não já leve junto a solução. No final do dia, pessoal, vendemos solução, entregamos aço. Mas o que a gente entrega, o que a gente vende é solução. No final das contas, é isso que a gente tem que ter como premissa e bom senso. E como a Rafael colocou, a empresa é grande, o que muda daquela empresa pequenininha, começou com 10, 12 funcionários e um grupo de quase 100, é que a gente acabou aprendendo com os erros como solucionar os problemas. Então, existem processos que, quando o problema chega, rapidamente o foco é ser a solução. Legal, meus garotos. Rodrigo e Rafael, a gente sabe que tem empresa aqui em Natal que trabalha com aço reciclado, né? Então, às vezes eu já vi empresa aqui que ele pega o aço de meia, aí ele na máquina lá, aí colhe ela para ferro de 10 e tal. Como é que vocês garantem a qualidade do aço de vocês e qual é o impacto desses aços reciclados na obra? O que vocês poderiam compartilhar com a gente sobre isso? A gente sempre procura fornecedores com certificados, né? Nós trabalhamos hoje com os maiores do Brasil, que é Gerdau, ArcelorMittal, tem o aço da AVB também, que é a ASB do Brasil, tem o Sinobras, são todos aços certificados. A gente sempre procura trabalhar com produto de qualidade, até porque a gente vai fazer muita manobra no aço, vai dobrar, vai cortar. E esse aço que é reciclado, que não tem esse processo de qualidade todo que esses grandes têm, não consegue trazer um bom produto, nem para a gente consegue executar bem a demanda, porque os projetos são muito específicos e tem muitas dobras, tem situações específicas que, se a gente não utilizar um aço de qualidade, a gente vai ter problema na execução. E como a gente já tem 10 anos de mercado, né, a gente já passou por muita coisa e a gente entendeu o seguinte, que não adianta buscar economia na matéria-prima que a gente precisa. Tem que comprar produto de qualidade até para facilitar nosso dia a dia mesmo, porque
No começo, a gente chegou a experimentar um aço de outra qualidade e tudo, só que a gente não teve sucesso. Não dá para comparar um produto de primeira linha com produto reciclado. A gente trabalha com essas marcas todas certificadas, a gente compra os produtos nota fiscal, tudo direitinho. E assim, a gente nunca teve problema. Rapaz, eu comprei um aço aí no Comércio 101, na 101 e fui executar na minha obra, o aço... Fui pegar nele, ele quebrou. Fui dobrar, ele rachou. Não existe isso. Eu já vi vídeos de aço quebrando assim. Vocês já viram esse negócio? Nas redes sociais tem alguns vídeos lá na Ásia, enfim, em locais mais remotos em que o cara pega uma barra de aproximadamente uma polegada e faz pum, e quebra, Eu vi esse vídeo já. Ainda somando sobre a fala do material, no final das contas, temos um compromisso muito sério com o cliente, que a gente participa da obra dele e nos dá a oportunidade de participar de um dos pontos mais importantes da obra dele, que é a estrutura, é a segurança. Ali de baixo vai ter uma família. Então é o tipo de situação que o erro não é permitido. O erro não é aceitável. Então a gente se preocupa muito com a qualidade, não só da matéria-prima com a qual a gente trabalha, como também com a nossa qualidade de execução. Então são 2 compromissos, 2 pilares que a gente não abre mão, não negocia. Isso na empresa não tem meio termo. Ou é o melhor ou não é. Legal. E tem outra máxima também, trazendo também para a linguagem do Matuto. Rapaz, quer fazer coisa errada na sua obra? Sabe como é que faz? Começa comprando mais barato. Toda obra que o cara for comprar e for o mais barato, poucas situações ou quase nenhuma delas diz, rapaz, comprei o mais barato e deu certo. Dá não. Não é como você vê, rapaz, é uma frase que eu ouvi, rapaz, na obra, quer fazer errado, compra mais barato. Pronto. Então... Rapaz, eu já vi, assim, não. Já me contaram já de casos de o cara usar ferro de portão pra fazer coluna, essas coisas. Meme de internet tem um bocado. O último que eu assisti agora foi o cara pegou um aro de motocicleta, utilizou como sapata, pegou uma coluna, amarrou e utilizou. O pessoal... Vi, o cara tá correndo de bicicleta já também. Já vi correndo de bicicleta também, já vi já. Não, há histórias... Aí a hora onde o cara vê que tem muita fé na Nossa Senhora do Concreto, que mostra... Engraçado que a gente já passou por muitas obras, né? E quando tem que demolir alguma casa velha assim e tal, para reformar, para ampliar, quando faz demolição lá, cadê? Não tem ferro. Quando tem, é uns aramezinho, é um ferro liso, em vez de ser ferro corrugado de construção, tem até cabo de vassoura. O que tivesse, o pessoal colocava antigamente nas obras, não tem conceito de... Rapaz... E aí quando a gente vai conversar isso com o mais antigo, mas eu sempre fiz assim, nunca caiu. Aí, amigo, isso é intervenção da Nossa Senhora do Concreto que lhe ajudou aí. Nossa Senhora do Concreto é uma benção mesmo. Segura muita porrada. Vocês nunca tiveram medo de quebrar, não? Rapaz, sim. Como é que vocês encaram esse... Assim, eu também sou empresário igual a vocês, assim. E existe aquela instabilidade... Tem, né? Porque, assim, quem tá no mercado, o mercado é muito oscilante. Um dia tá bem, um dia tá mal, um dia tá médio. A gente vive dessas situações. A gente precisa ter muito controle emocional. Agora teve sim, já tem lá... Pandemia, 2017, 2018, alguns momentos sim. Porque, assim, o vento que bate... Eu escutei isso de Geraldo Rufino. O vento que bate na árvore pequenininha, bate na árvore grande também. Tá entendendo? Ou seja, o cara que tá no mercado, tá no comércio ali, trabalhando bem direitinho, tem que se controlar muito bem. E assim, quanto maior você está, ou que tamanho você esteja, tem um risco, pô. Porque você tá contando com faturamento, você está contando com a situação que vai acontecer para pagar seus boletos. 100 famílias ali para sustentar. Aí, quando a gente faz a reunião assim, vê um monte de gente. A gente não vê todo mundo assim, todo dia, porque são os setores espalhados. Quando faz a reunião assim, que chega assim, tem 60 pessoas, entre homens e mulheres. Aí você fica assim, caramba, bicho, a gente é responsável por tantas famílias, não tem noção disso. Isso traz um peso para a gente gigante. E a gente tem que trabalhar cada vez mais sério. E assim, já passamos, o Rodrigo também deve passar normal, já passamos por um momento delicado financeiramente nas empresas, certo? E assim, já passei por uns 2, 3 momentos que esses momentos foram cruciais para o formato que eu tô hoje. Porque nada melhor do que um momento delicado financeiramente para ensinar você a ser mais econômico, ser mais correto, comprar com mais cautela. Porque se você fizer uma compra errada, 2, 3, pode ser o suficiente para quebrar seu fluxo de caixa, deixar você numa situação delicada e você não conseguir dormir à noite.
Aí tem que ter muito controle emocional para ser empresário, bicho. Porque se o cara não tiver, você vai passar por um momento que vai querer dar tiro na cabeça, pô. Não vai conseguir dormir, vai estressar, vai brigar com a mulher por besteira, assim, mas tudo por causa da situação da empresa. Sempre o segredo é controle emocional. Inteligência emocional. É importante. Pegando isso aí, sobre as oscilações, trazendo outro ditado popular, o empresário, o empreendedor de forma geral, um dia eu tô rico, um dia eu tô pobre, um dia eu tô rico, um dia eu tô pobre, um dia eu tô rico, um dia eu tô pobre. Tem uma história que até um cliente meu me falou, Menezes da Del Reis. Inclusive, manda um abraço aqui para o amigo Menezes. Rapaz, aí uma vez Menezes tem uma grande fábrica de lingerie, lanche Curutu. Eu disse, Menezes, você nunca teve medo de quebrar, não? Ele disse assim, Hermidas, rapaz, eu comecei vendendo pano de prato. Então, meu amigo, se eu tiver que começar a vender pano de prato de novo, eu sei como é que eu chego numa fábrica de novo, entendeu, Rafael? Do mesmo jeito, assim, eu sei como é que é andar num Celtazinho fedorento com a Roma de mar, assim em cima. Pra me levantar de novo, eu já sei mais ou menos o caminho, né? Então, assim, acho que as dores que a gente passou em todo o processo construtivo ensina a se levantar de novo, né? Enfim, os grandes empresários, é difícil, tipo assim, acho que o empresário ele não quebra, ele passa um momento sem dinheiro. Porque o cara que é desenrolado, que tem o empreendedorismo na veia, é difícil, é normal, tipo assim, o cara quebrou 1 ou 2 vezes, hoje tá bem, pô, tá entendendo? Porque não é simples você começar um negócio e sempre progredir, nunca passar uma situação delicada, pô. Tem várias histórias, pô. Não tem um negócio que é linha reta. Todo mundo passou dificuldade. E o cara que sabe empreender, bicho, ele sobe, ele desce, ele sobe quantas vezes for necessário, pô. Mas o cara vai conseguir vencer toda a vida. Pô. Pra que se destaca, leva martelada, né, bicho? Às vezes o cara tá lá em cima e toma uma martelada e sobe de novo. Às vezes... Histórias tem histórias. Às vezes, uma situação delicada é só um impulso e dar um pulo maior, pô. De fato. Agora tem que ter controle, bicho, porque esse cara não teve a cabeça boa. Teve casos já de empresários, amigos nossos, 10 anos atrás, que se matou, pô, numa situação delicada na empresa, pô. O cara tá passando por uma crise econômica na cidade, no país e tal. O cara é cheio de dívida, o cara não aguentou e se matou, pô. Tem que ter inteligência emocional. Mas vamos deixar de falar de se matar. Falando de coisa boa. Ei, como é que estão os planos futuros aí das 2 empresas aí? Vocês têm uma visão de futuro assim? Não, eu quero ter processamento de aço, alguma coisa nessa pegada? Cara... Ou de expansão e tal? A gente entende o seguinte. O primeiro mercado que é o qual a gente atua hoje, ele ainda tem oportunidades a ser exploradas, sabe? A gente entende que o que a gente tem como solução, o que a gente entrega de modelo de negócio, ele pode ser replicado em outras unidades, em outros estados, em que necessariamente não precisa da nossa participação lá todo dia. Então, já fomos sondados por algumas empresas de franquear modelo de negócio, são coisas que estão em maturação. Então, hoje o que é que já tem determinado? Hoje já tem determinado o seguinte: primeiro, a gente acabou de sair de um momento totalmente diferente no mercado. Estamos colhendo os aprendizados para daí a gente firmar e ver, cara, o que eu passei na pandemia de dificuldade, eu disse aqui, eu quero me firmar, eu quero garantir que eu não vou passar por isso novamente, para daí a gente conseguir buscar outras veias de crescimento. Então, hoje, franquia é uma possibilidade, a gente foi sondado já, melhorar o nosso alcance de entrega. Hoje a gente entrega e participa fortemente na região metropolitana e na região agreste, litoral sul de uma forma geral. Mas o Rio Grande do Norte existe outras oportunidades a nível do interior e até mesmo os estados vizinhos. E, a primeiro momento, a gente acredita que é mais fácil ou mais interessante ter uma capacidade logística de fazer o material chegar lá do que ter uma unidade fabril lá. Então, entendi, legal. Então, a gente está buscando esses caminhos de maturação para daí chegar a oportunidades. É que a gente entende que nosso produto, como é commodity, a gente não precisa estar com a empresa em outra cidade. Nosso foco realmente é chegar que nosso produto vá até ele, não a nossa empresa, entendeu? Agora, assim, nós somos muito delicada, porque a gente vai crescendo, vai se organizando, vai crescendo e se organizando. Só que, assim, dá trabalho, bicho. Isso aqui dá trabalho. De boa, quem tá falando aqui, tudo é 1000 maravilhas, pô. Mas no dia a dia, bicho, só quem tá ali realmente na labuta sabe a realidade. A gente passou aqui um pouco da história das empresas
E é tudo muito bonito, pô. Tá entendendo? Aqui conversando, depois que passou, depois que sangrou, que já cicatrizou, tá filé, pô. Mas no dia a dia, bicho, é cajado. Tentou aqui encurtar uma história longa. A gente tá falando aí de quase 20 anos de empreender junto com nossos pais, a nossa própria história, com a nossa família, nossa esposa. Mas não são 20 dias. Tem um bocado de curva, de tropeço, buraco, enfim. Isso é legal, bicho. É legal. Vamos falar aqui sobre inovações na construção civil. Vamos falar do vergalhão de fibra de vidro. Lançamento, né, Rafael, esse ano? Isso. A malha em fibra de vidro, que é constituída pelo vergalhão em fibra de vidro, é um produto já utilizado no mundo todo. Infelizmente, no Brasil não tem tanto... sempre as coisas, as novidades chegam no mundo, na Europa, depois chegam no Brasil, lá pro lado do sul, para depois chegar aqui no Nordeste. No Nordeste, vocês são pioneiros nessa área? Ou não? Recife, né? Recife já tem. Aqui em Natal, na realidade, nós somos a primeira empresa que está trazendo, que trouxe esse produto, já estamos comercializando. A fábrica foi aqui no Pernambuco, certo? Mas, por exemplo, na Turquia, Índia, outros países já utilizam. Tem países que até não autorizam mais obras públicas serem realizadas com vergalhão de aço comum, pela questão zero carbono, porque a produção do aço, do vergalhão em fibra, não produz, não polui o meio ambiente e tudo. E a gente está trazendo esse produto, já estamos acho que na 4ª ou 5ª carrada, e tem uma situação muito bacana. Eu só uso vergalhão, só uso a tela de aço. A tela em fibra, né, que eu com vergalhão em fibra de vidro, ela é 3 vezes mais resistente que o aço, ela é bem mais leve, não oxida. Existem N benefícios em relação ao aço. E a gente fala assim que ela nunca vai substituir 100% o aço. Ela vai andar junto com o aço e, naturalmente, vai começando a ter maiores mercados. Quando a gente vai vender esse produto, a gente fala com um engenheiro, a gente consegue convencer ele facilmente, porque é um produto já difundido no mundo todo. Bom. Infelizmente, a gente está num lugar do país aqui que o acesso é mais difícil, mas acabou. Isso chegou a Comercial 101 a 101, né? Que traz novidade pra gente. Aí, somando o que ele falou, ainda falando sobre as possibilidades de uso do material, no balcão a gente orienta aquele primeiro impacto, o cliente está lá, o que é isso, não sei o que, aí a gente fala que é uma tecnologia de fato, repetindo o que a Rafael falou, já existe estudos sobre o GFRP, a malha em fibra, desde 1960, já é normatizado e utilizado na Europa, Canadá, Estados Unidos, já há mais de 30 anos. Então, é um material que, embora para a gente seja novidade, ele já está certificado e amplamente utilizado nesses países. E no Brasil já existe um mercado consumidor disso. E o que a gente fala no nosso balcão, esse material vai substituir total e plenamente o aço? Não. Repetindo algumas das falas de Rafael, vai ter situações em que vai resolver, de fato, é a fibra. Tá aí a aplicação da malha, que é o melhor case, a melhor conversão, que eu posso pegar, tirar um material CA60 de armadura negativa e utilizar um material de GFRP. Material que vai ser associado fibra e o aço, e material que de fato a fibra não vai atender e vai ser o aço. Tem muito aquela questão, mas como é que eu dimensiono? A partir do princípio que quem sabe dimensionar em aço vai saber dimensionar em fibra. É só pegar os parâmetros do comportamento do material, das características do material e alimentar o sistema com essas devidas características e, obviamente, ter propriedade do material. Mas fato é um material que hoje traz muita vantagem para as obras, como a Rafael já colocou também. A gente está conseguindo explorar e trazer para os clientes essa novidade, onde está trazendo mais economia, mais agilidade na sequência de montagem. O parceiro nosso, Adriano, ele virou um fã desse material. Um abraço também para a amiga Adriana. Algumas empresas especializadas em pisos industriais. Aí vamos já meu amigo Valder. Manda aqui um abraço e um salve para o amigo Valder da Compiso. E são parceiros que, junto conosco, está construindo a história do GFRP e da fibra no nosso estado. E sim, somos um dos pioneiros, não somos o pioneiro, que está trazendo isso para o Nordeste. O Ceará já tem algumas obras utilizando esse material, o parceiro lá do Pernambuco também. Enfim, é uma realidade. Eu vejo muito o momento que a gente está hoje, trazendo para outras técnicas construtivas, que a gente teve a oportunidade de assistir o crescimento, o uso do que chama de isopor, mas não é isopor, é EPS. Então, antigamente, quando você ia numa obra, ou chegava para o mestre e trazia um bloco de EPS, já apresentava, que a gente é desse tempo da construção. Ei, vamos substituir esse bloco cerâmico por esse EPS. Eu, cara, vou fazer minha casa com isopor nunca. Não faz desse jeito, né? E hoje?
Então, acredito que a curva de crescimento e a oportunidade que tem para o produto de FRP é o mesmo que a gente assistiu e pode comparar de forma de exploração do mercado na mesma linha de crescimento. Então, tem tudo para mais uma solução, mais uma inovação, mais segurança, mais tecnologia do nosso cliente. Você está sentindo assim algum bloqueio de parte dos clientes ainda de usar a tela de fibra? Não, como tudo que é novo, tem aquele momento da conversão. Aquele momento que ele faz aquela pergunta, será que é? Será que dá certo? Mas depois que a gente consegue apresentar, assim como foi com você e com os outros parceiros que a gente citou agora, ele tem o ponto dele se permite experimentar e fazer uso do produto. Ele diz, cara, me arrependi, sabe de quê? Do que, cidadão? Diga aí, de não ter utilizado isso antes. É desse jeito, Mas depois que ele aprecia, entende e faz uso dos benefícios, é difícil mudar. É muito engraçado a abordagem lá no balcão com o cliente, né? Porque tem cliente, rapaz, eu quero uma malha e tal, para uma laje, não sei o quê. Então, olha, temos a malha de fibra, uma novidade e tal. Aí o cara, legal. Começa a escutar um pouquinho, aceita a explicação, né? Às vezes compra, às vezes não compra, é de aço mesmo. Como tem cliente que escuta, que quer a fibra, como também tem cliente que tá na negação aqui, olha, você quer malha? Olha, estamos com uma malha aqui de fibra e tal, vamos explicar. Como é? De fibra? Quero aço mesmo. Tem vários tipos de cliente. Aí, esse cliente que fala assim, rapaz, não adianta insistir. Ele não quer aquele produto e pronto. E só finalizando um pouquinho disso aí, o que tornou isso possível foi os parceiros que a gente acabou encontrando, tanto a indústria, que é a Eplast junto com a Vergapol, e o parceiro Alexandre Petri, que está nesse projeto conosco aí, firme e forte, dando toda a assessoria técnica e acompanhamento do produto e do cliente. Aproveitando aqui, pessoal, para quem não sabe, quando os meninos foram lançar esse produto no mercado aqui, a gente foi a Recife, eles levaram calculistas, não foi, Rafa, no carro? Uma comissão. A gente da ideia foi uma equipe de construtores lá, para acompanhar o processo de aplicação. Tudo, eu acho muito nobre da parte de vocês estar buscando inovação para ingerir para o estado do Rio Grande do Norte, entendeu? Então, parabenizo vocês aqui por essa iniciativa. Espero que vocês continuem assim. Eu acho que nos próximos 5, 10 anos a gente vai ver talvez o mercado da construção civil transformado por iniciativas desse tipo. Viu, meu amigo? Tá de parabéns. A gente sempre procura trazer novidades no mercado que, para o mercado aqui do Nordeste especificamente, que já existe no mundo todo. A gente faz reuniões, a gente faz almoço, faz jantar, junta 30 engenheiros, 30 construtores e vai divulgando assim os produtos. E a gente acredita que se não tivesse essa iniciativa, essa partida, mesmo que somos apenas 2 empresas com 30 multiplicadores, com outros 15 ali, vai dar certo. Se a gente não apostar no pequeno começo, não vai para frente não. E mais do que isso, a gente acredita muito não só no setor, na cadeia da construção civil, e sim na comunidade da construção civil. São entes, são partes em que eles são muito isolados. Eles sofrem suas dores sozinhos e poucas oportunidades eles se encontram com um colega, com um parceiro que eles sentem à vontade. Cara, estou com dificuldade nisso, aquilo, outro. Qual é o recurso que eu posso utilizar para resolver esse problema? Então, a gente tenta fomentar nesses eventos a união da comunidade. Muito na ideia de comunidade que, de fato, no que a gente faz aquele grupo de WhatsApp, a gente faz aquele momento lá com todo mundo trocando ideia. Cara, eu tô precisando de um apoio nisso aqui, me indica um profissional, me indica isso aqui. Cara, a gente indica, mais uma vez, muitos dos nossos pilares. A gente quer ser a solução. Então, ser isso, essa troca de informação, essa troca de um ajudar o outro, cara, é rico demais. Demais, né? Não, engraçado que a gente faz essa reunião, bota um almoço, vai para o restaurante, bota 30 pessoas, 40, aí começa a ver o nome do pessoal, não conhecido, engenheiro, construtor, não sei o quê. Aí depois que tem o almoço, a gente vai ver direitinho, tá o concorrente ali, tá o cara que é a maior loja do estado aqui de aço, que mandou um secretário lá, foi o cara que fez mais pergunta. Aí o pior, depois disso, a gente sabe que o cara já acessou a fábrica por trás, falou com o representante para vender. Aí o cara fala, não, eu tô fechado lá com o menino da 101. Meu amigo, você quer quanto aí para... Qual é a sua produção? Eu quero comprar tudo. Por que só vende para eles? Os caras ficam chateados, pô. Aí os caras já estão tentando burlar o meio de campo, só que nós somos representantes desse produto no estado.
Só que os caras estão indo por trás, querendo pagar mais caro, que comprar o estoque todo para trazer o produto. Só que, amiga, a novidade a gente já trouxe já. Você vai ser o segundo a vender, se você conseguir vender. Uma das coisas que a gente sempre traz ou tenta trazer como solução, e muitas delas acaba sendo inovador, o seu primeiro, é que a gente acaba sendo referência, meio que sem querer, mas querendo, para o mercado e chamar a atenção dos outros players, dos participantes também concorrentes. Então, o que a gente entrega como solução hoje, que é a Ferragem sob medida, que entrega como uma solução pronta, quem são os nossos concorrentes ou que executam o que a gente trabalha hoje, acaba utilizando a nossa metodologia de processamento, o sistema o qual a gente assinou e desenvolveu junto com o software house. Eles usam o mesmo produto. Então, uma frase que você colocou aqui, o prego se destaca. É martelada. Então, mas eu vejo isso no final das contas, é o seguinte, cara, se a gente foi referência, a gente acabou, de certa forma, tracionando uma demanda, tracionando um novo mercado, enfim, alguma coisa, é porque deu certo. Ele fala bonito, né? É bonito demais. Esse bicho é o burocrata da família. Ele é o mais novo, é o mais velho. É o mais velho. Sabedoria. E uma ressalva importante e mais bonito. Ixi. Não, pô. Primeiro faz o rascunho, depois a obra-prima, né? De forma alguma, vamos aqui iniciar o debate do... O primeiro bolo nunca sai perfeito, né? O segundo sai melhor, né? Não, é engraçado. Calma, agora eu tenho Peraí, voltando ao assunto. A minha tréplica. Deixa eu falar da concorrência aqui. O primeiro é a matéria-prima feita com tudo que tem de a linha A de melhor dos pais, saiu logo no primogênito. Aí veio o defeito melhor no segundo, pô. É sempre assim, pô. A primeira casa nunca sai perfeita, a segunda sai melhor, pô. Lá em casa de Pia, o primeiro filho é de diamante, o segundo é de madeira. Aí o segundo filho acaba levando lá. Ei, deixa eu contar um fato interessante dos almoços que você faz, né? Ouro vermelho de fibra de vidro. Vou aproveitar aqui e falar de N e Pedro, meus engenheiros. Aí, rapaz, eles foram lá no almoço. Sei que o prato deles deu um negócio cavernoso assim, sabe? Negócio de 1,2 kg. Ah, por baixo. Tinha dado uns 80, 100 reais o prato. Aí o menino triste, mas rapaz, a gente se descontrolou aqui e tal. Aí, não, vai ter uma calma aí que a CT não patrocinou aqui. Não, tudo certo. Aí, assim, voltando um pouco a falar o que ele tava comentando aí, eu me chateava muito quando o concorrente copiava a gente. A gente tinha um trabalho de pensar, de estruturar alguma situação, modelar o processo. Fazia tudo organizado, porra, deu certo, bacana. Aí quando eu olhava com 1 mês, 2 meses, o cara tava fazendo igualzinho. Antes eu ficava pé da vida, só que escutando os mais experientes, entendi o seguinte, que se você é copiar, tá dando certo. Tá entendendo? Ninguém copia quem tá fazendo coisa errada, pô. Aí agora eu já tô mais tranquilo, sabe? Quando ele me copia, não, mas eu sei onde ele viu isso aí, pô. Ele é o segundo, o primeiro sou eu, pô. Assim, não sou eu o primeiro, entendeu? Não, assim, mas sabe as palavras. Humildade agora foi lá em cima. Não, mas sabe as palavras, Não, porque se tá copiando é porque tá dando certo, né? Rapaz, tá copiando. Antes eu me chateava, pô. Só que entender que não é pra chatear, é pra ficar feliz, pô. Tá certo. Serve até de benchmarking pra gente saber se... Rapaz, eu fiz isso aqui, ninguém copiou. Verdade, certíssimo. Boa reflexão. Ou seja, se o pessoal começar a fazer podcast por aí, já sabe, né? Depois você viu aqui no Instagram, não. Rapaz, eu vou me encerrar com uma pergunta do ChatGPT, que ele fala o seguinte, ó. Qual conselho vocês dariam para empreendedores que estão pensando em entrar no ramo de venda de aço ou iniciar seu próprio negócio na região de Parnamirim, Rio Grande do Norte? Você tem algum conselho? Sim. Toda vez que a gente vai entrar num negócio, a gente já consegue ter alguns negócios diferentes. A gente vê de fora que o negócio é mil maravilhas, o cara tá ganhando dinheiro, o cara, olha o carro que ele anda, olha o que ele vive. Rapaz, olha só, cara, bacana, vamos entrar que se deu certo para ele, vai ser para mim também. Mas a realidade é muito trabalho, tá certo? Muito trabalho e depois vem os resultados. Que as pessoas não veem o trabalho, veem só o resultado. No ramo de aço é delicado como todos os outros. Todos os negócios são iguais, só mudam os produtos, mas tem os mesmos problemas. Vai ter trabalho para depois você começar a colher os frutos. Mas se quiser entrar, pode entrar. Se quiser constar, a gente pode constar que eu ajudo, digo ao fornecedor, eu passo o contato direitinho. Diferente de algumas outras empresas que não passam contato para as coisas, quem quiser procurar a gente, vai na empresa, liga, passa o contato de tudo que precisar. Agora sim, não existe um negócio muito bom que dê um lucro exorbitante. Vai ter que trabalhar bastante para depois começar a colher
alguns lucros proporcionais. Silvio, não existe. Silvio Santos já dizia que é 10% de inspiração e 90% de transpiração, né? Tem que trabalhar bastante. Uma história de, se tivermos tempo ainda, depois do advento da rede social, né, acaba que a gente tem a oportunidade de acessar clientes nos acessarem e também outros lojistas. A gente já recebeu visita de empresários da Bahia, já recebeu visitas de empresários do Ceará, já recebeu visitas de empresários do interior do Rio Grande do Norte, de Mossoró, enfim, de outras pessoas, de outros mercados, justamente para nessa ideia. Cara, como é? Cara, e a gente entende o seguinte, não tem nenhum segredo. Trabalho não é segredo, certo? É trabalhar e a gente, obviamente, apresenta o processo e explica a ele quais são as dificuldades que a gente encontrou e as oportunidades que existem no mercado ainda. E ainda falando na pauta de empreender, a gente entende o seguinte, no final das contas, o mais importante é você entender qual é a solução que o seu cliente precisa. No final das contas, a sua preocupação é ganhar dinheiro, fazer sua grana? Show! Mas o produto que todo cliente vai querer e quanto mais você der, ainda vai querer mais, chama solução. Se você tiver solução para aquela demanda, porque você vai estar tapando uma demanda ou tapando uma necessidade que nunca vai ficar cheio, vai ficar enchendo um copo que nunca vai ficar cheio d'água, que chama problema. Todo cliente tem problema. O que ele quer é alguém para resolver. Verdade. Enquanto você tiver solução, vai ter alguém para você resolver. E se o cara tiver coragem de resolver problema dos outros, nunca vai faltar serviço para ele. Porque, cara, o povo precisa de ajuda, pô. Tá entendendo? Construção civil, que é a nossa área. Bicho, entregue solução, pô. É só o que o pessoal precisa, pô. Eu encaro que problema é a minha unidade de ganhar dinheiro, né? Quanto mais problema eu resolvo, né? Quanto mais problema eu resolvo, mais eu ganho. E quanto maior o problema, maior ainda é o meu salário, entendeu? Sim. Então não tenho medo de resolver problema, não. Pra mim, problema... Por exemplo, eu tenho uma tia que vende bolacha. Bolacha Jucurutu, massa Jucurutu, tia Bebeta. Rapaz, a bolacha dela ali é o que ela vende. Pra mim, é uns probleminhas descendo a esteira assim, é só resolvendo. Né, rapaz? Desse jeito mesmo. Senhores, eu agradeço a presença de vocês dois. Sou fã de vocês dois. Tive uma sorte imensa de ter Rafael como meu amigo de classe. E que Rafael... sorte maior ainda de Rodrigo ter irmão de Rafael. Desejo a vocês todo o sucesso do mundo. A ideia vai estar sempre à disposição de vocês pra gente inovar no mercado da construção civil. Assim, conversando com vocês aí me encanta mais ainda, né? Saber que vocês têm uma visão empreendedora e é daí que vem o sucesso de vocês. Então, muito obrigado. Pessoal aí que tá assistindo a gente... Se inscreve no canal, vamos curtir o vídeo. Valeu!